Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 21 do livro de Ezequiel, a espada de Deus. A espada de Deus aqui é a Babilônia, capítulo 21. Abre aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre nosso blog e site jamaisdesista.com.br, você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. O propósito do livro de Ezequiel foi incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa, de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Nós estamos na parte 1 da nossa divisão proposta, que é o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Começou lá no capítulo de número 1 e vai até o capítulo de número 24. Nós já estamos próximos do final da primeira parte. Dentro dela nós estamos na subparte B, que são as séries de visões, a segunda série de visões, vocação, atos simbólicos, discursos relacionados de Ezequiel. E dentro desses discursos relacionados nós estamos vendo hoje a linha J, que é Babilônia sendo a espada de Deus, capítulo 21. Aqui nesse capítulo veremos a Babilônia como a espada de Deus. Essa seção consiste de 3 oráculos reunidos em torno da imagem de uma espada. Com frequência o Antigo Testamento descreve Deus como um guerreiro. O mal vem sobre os justos e os injustos. Como comandante do exército celestial, ele lutou por Israel as suas batalhas e garantiu a sua segurança. Sua espada havia sido empunhada contra os inimigos de Israel, mas essa espada agora estava nas mãos dos babilônios e seria brandida contra Judá e contra Jerusalém. Foi a palavra do Senhor que veio novamente ao seu profeta para pronunciar a Jerusalém as suas palavras. Ele deveria profetizar contra os santuários e contra a terra de Israel, de que o Senhor estava contra eles, e, portanto, tiraria a sua espada da bainha para exterminar do meio dela tanto o justo quanto o ímpio, versos 3 e verso 4. Quando isso viesse a ocorrer, todos haveriam de saber que do Senhor procedeu tudo aquilo, exterminando tanto o justo quanto o ímpio, verso 4. Temos de nos lembrar da palavra do Senhor que diz que a chuva e o sol vêm sobre o justo e sobre o ímpio. Assim, muitas vezes, o próprio juízo. No entanto, cremos e assim pregamos que haverá depois uma distinção entre um e outro, pois senão qual seria a recompensa ou punição? Então, no momento certo, haverá a prática da justiça, o juízo de Deus vai trazer a justiça devida com a retribuição correspondente. Embora seja real a realidade do mal na vida do próprio justo ou daquele que persevera em continuar firme na sua fé, sabemos que Deus é justo e fará justiça de forma que poderemos dizer que valerá a pena continuarmos perseverantes na nossa caminhada de fé, conforme Romanos 12, 12, Romanos 8, 22, 23. A espada, de 8 a 17, embora o texto não especifique, é possível que Ezequiel tivesse novamente usando um ato simbólico, rodopiando, cortando e golpeando com a espada uma dança dramática como parte do oráculo. A palavra do Senhor veio a ele para profetizar que a espada estava afiada e bem polida, afiada para matar e para reluzir é que ela estava polida. Os versos 10 e 13 estão relacionados aos versos 27 em parte por suas alusões ao cetro de Judá. Um cetro de madeira não tinha como competir contra uma espada de ferro. Judá era o alvo de Nabucodonosor e não era uma antagonista à altura da Babilônia. Seria para Ezequiel gritar e uivar, pois que a espada seria contra o povo e contra os príncipes de Israel, pois todos estariam entregues à espada. Dos versos 18 ao 23, a palavra veio mais uma vez a Ezequiel, para propor a eles 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia viria. Ezequiel provavelmente desenhou um mapa que se assemelhava a um Y, um delta, invertido, rabiscado sobre um tablete de cerâmica ou no chão. Nabucodonosor viria do norte até uma encruzilhada na estrada.
O caminho à esquerda, a leste, seguia a importante estrada transjordaniana, comumente denominada Estrada Real, através de Amon. A rota direita, a oeste, levaria os babilônios pela importante estrada internacional, a Via Maris, na planície costeira, não muito longe de Jerusalém. A encruzilhada no caminho se referia provavelmente à intersecção dessas duas importantes rotas perto de Damasco. Ali, na encruzilhada, estava o rei da Babilônia fazendo suas adivinhações para saber o caminho a tomar. Os babilônios utilizavam vários meios para discernir a vontade dos seus deuses. É por isso que o rei sacudia as suas flechas, interrogava os ídolos do lar. Os ídolos eram objetos do culto, não se sabe como eles eram usados para obter os tais oráculos. E ele examinava o fígado. Então ele sacudia as flechas, interrogava os ídolos do lar e examinava o fígado. A adivinhação mediante o exame do contorno da saúde, assim como das marcas do fígado de ovelhas e pássaros, que se chama hepatoscopia, é uma prática amplamente comprovada no antigo Oriente Próximo. O povo de Jerusalém talvez desejasse que essas adivinhações fossem falsas, mas nesse caso, essas sortes estavam sendo controladas pelo Senhor por causa dos seus propósitos e por causa do seu juízo que já tinha determinado e haveria de acontecer. Na mente de Nabucodonosor eram seus feitiços que lhe garantiriam boas escolhas, mas mal sabia ele que o Senhor era que estava por trás de tudo aquilo e deles depois demandaria toda iniquidade. Nabucodonosor armou o cerco contra Jerusalém aproximadamente em janeiro de 588 a.C. A partir do verso 28, Deus orienta o seu profeta a profetizar e a dizer acerca dos filhos de Amon e do opróbrio deles que a espada duplamente mencionada, estava desembainhada, polida para a matança, para o consumo e para ser como um relâmpago. Ezequiel 21, verso 1. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo. É um livro com bastante palavras proféticas, com bastante oráculos. O verso 32 do capítulo 21 diz: Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Na sessão anterior, versos 18 ao 23, parecia que os babilônios atacariam Jerusalém e poupariam Amon. Essa terceira e última canção da espada corrige esse mal entendido, pois Amon também provaria a fúria de Deus por meio dos babilônios. Amon havia se unido a Jerusalém e ao Egito contra os babilônios em 598 a.C. Entretanto, quando Jerusalém foi atacada, Amon havia sido tirado vantagem do seu antigo aliado. Assim, Amon seria entregue ao fogo para servir de pasto, e o seu sangue estaria no meio da terra para não mais ser lembrada, por causa da palavra do Senhor contra ela. Amanhã estaremos aqui com Ezequiel 22, os pecados de Jerusalém e a ausência de intercessores. Onde estão os intercessores para se colocarem na brecha? Amanhã, capítulo 22. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog, site jamaisdesista.com.br. Toda a parte escrita está lá. Na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, você vai encontrar todo o nosso material, literatura, tudo o que você desejar para o seu crescimento espiritual na sua editora Os Semeadores. E às 8h30, programa Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. Todos os dias, sem falta, nós temos uma palavra de Deus. Às 15 horas, no sábado, o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos, diretamente da Suécia, na sua Igreja Os Semeadores, dentro da nossa rádio, radio.ossemeadores.com.br. Deus abençoe o seu dia e Deus te dê vitórias. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos.